E a primeira coisa é falar que não existe conflito de interesse nessa apresentação, tá? Então, para falar para vocês, vou começar com o Covid-19, falando qual que foi essa mudança, né? A tomossíntese, a modernização, né? Onde que nós estamos, onde a gente vai chegar, que a Kelly adiantou bastante aí dessa parte, né? De tudo que você tem hoje, né? Ela como especialista nessa área. A parte da humanização, então a valorização do profissional, de nós ali, pecinhas atrás do equipamento, de buscar, né, por exemplo, de estar num sábado aqui tentando buscar mais conhecimento, aí parabéns aí para todas. Então, o Covid-19, o que que ele mudou para a gente, né? Além da parte, né, de 2019 ali, finalzinho para o começo de 2020, começou o uso da máscara, né, para a gente. Ok, né? Mudou isso. Aí veio a vacina, né? E com a vacina começaram a aparecer lá as linfonodomegalias, né? Então, o linfonodo aumentado na mamografia, né? E qual que é o problema de você ter um linfonodo aumentado na mamografia? É que você não tem distinção entre o que está aumentado por vacina e o que está aumentado por câncer, né? Aqui eu tenho dois exemplos. Desse lado aqui eu tenho um linfonodo que está no seu estado normal, então ele é um pouquinho maior, mas ele tem aqui dentro dele o hilo gorduroso, ele tem um hilo de adiposidade, essa parte mais escura, que é normal, faz parte do linfonodo normal. A forma dele também está normal, e desse lado aqui eu já tenho um linfonodo alterado. Nesse caso aqui, ele está alterado por câncer. Até aqui eu não consegui a imagem da tomossíntese, mas essa paciente, ela infelizmente tem um tumor que se estende desde essa região próxima ao músculo peitoral maior até aqui próximo à papila. Então, toda essa extensão aqui está comprometida, tá? E tem o linfonodo que também está comprometido, tá? E o que acontece com a vacinação, né? Também era isso, é que você muitas vezes não tinha nada na mama, nenhuma alteração na mama, mas você tinha o linfonodo alterado. E aí o que pode acontecer? Você pode ter ali um câncer que ele está oculto, para você ele não tem sinal na mamografia, não tem sinal no ultrassom, não tem sinal na ressonância, mas o seu linfonodo está ali alterado. E por que isso? Começamos a observar essa linfonodomegalia, e logo em abril de 2021, um pouco depois de que começou toda a vacinação, né, o CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele soltou essa nota para ajudar os médicos com esse protocolo, né? Então, por que que estava acontecendo isso? Por que que tinha o linfonodo aumentado? Porque a gente estava com uma vacina produzindo uma resposta imune muito forte em nós, né? Como acho que vocês devem ter tomado a vacina, vocês devem, assim, ter vários relatos de uma dor muito intensa, um estado febril muito, muito grave, né? Ficar de cama. Então, tudo isso é uma resposta imune forte. Então, a linfonodomegalia é uma resposta, né? O corpo está ali tentando lutar contra aquele vírus, tá? O que que eles orientaram, então? Colocar na sua anamnese, então, no seu questionário ali, o status da vacinação. Então, quando essa paciente tomou a vacina, o que marca que foi, porque também tem aí marcas que tem mais essa resposta imune e dão mais aspecto aí do linfonodo alterado, tá? E aí você vem com o controle, eles também colocaram isso com controle após as 4 semanas da aplicação, tá? Tinham casos que se resolviam com 4 semanas, sim, só que tinham casos que não. O que eu peguei foi um caso que eu peguei mais, que ficou mais tempo, né? Em controle foram 5 meses. Eu já vi colegas falando que tinham 9 meses aí de controle desse linfonodo alterado, tá? E só para complementar, como que se faz o controle, né? Já que você já fez a mamografia, você está envolvendo radiação, né? E você não consegue na mamografia ver toda a cadeia. O controle melhor fica com o ultrassom, tá? Nesse caso aqui da linfonodomegalia. Então, ajuda muito. Passando para o segundo bloco, eu falo um pouquinho da tomossíntese, né? Então, aonde que nós estamos e aonde nós vamos chegar, né? A tomossíntese, ela não chega a ser uma tomografia, tá? Então, a paciente, ela vai ficar comprimida, como a gente tem aqui o detector, o book, né? A mama da paciente está comprimida, e você tem a pá compressora. E somente o tubo que vai fazer o movimento. Por que que não é tomossíntese? Porque a tomossíntese, a tomografia, perdão,
Porque a tomografia, ela te dá um 360 aqui na mama, ela faz o giro completo. A tomossíntese não. Hoje o grau máximo que ela atinge é 50 graus. Então, somente o tubo aqui que vai se mover. E é meio que um aspecto da planigrafia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente se tinha planigrafia. Então, é adquirida imagens em diversos planos e depois é feita toda uma reconstrução em slides, possibilitando enxergar entre os tecidos mamários ali as lesões. E aí a gente tem os ângulos. Quanto maior esse ângulo de visão que eu tiver, mais eu vou conseguir enxergar entre as estruturas, né? É o que a doutora Ilka falou. A tomossíntese é muito boa para a gente enxergar as distorções e as assimetrias também. Então, facilita muito, né? A gente consegue enxergar, então, melhor aí com um ângulo maior. Então, quanto maior for esse ângulo, até se fosse um ângulo de 90 graus, né, seria melhor ainda ali para essa aquisição, para que a gente consiga ter uma melhor definição entre os tecidos mamários, separar mesmo as estruturas, tá? De uma super densa, né? E aqui, como a gente consegue observar, olha, essa imagem, separar nessa região, é passar batida essa área aqui de distorção. E na tomossíntese não tem como passar, né? Não tem como. Olha como que fica, né, especulada, que é uma lesão real mesmo, é um câncer que tem aqui, tá? Então, olha como que a gente evoluiu disso, de uma imagem 2D para uma imagem 3D,